aqui. Pronto. Bom, boa tarde. Eu vou dar início ao nosso Café com Tapioca dessa tarde, agradecendo a presença de todos e todas, e dizendo que é um grande prazer para nós, mais essa reunião, né, em que ouviremos a professora Maria Inês Batista Campos, que vai falar sobre o Enem na pandemia, numa perspectiva dialógica, né? A gente tem... Esse evento é um evento organizado por um conglomerado de grupos de estudos, o GEBAC, coordenado pela professora Maria da Penha Casado Alves, da UFRN, o GED, da Unesp, coordenado por mim, o GEDIS, coordenado pela professora Grênissa, de Catalão, o GEDISC, coordenado pelo professor Marco Antônio, da UFLA, em Lavras, e o GELID, coordenado pelos professores Rodrigo Acosta Pereira e Rosângela Rames, da UFSC. Eu já peço de antemão desculpas e justifico a ausência da professora Penha, que por motivos de saúde ainda não consegue estar conosco mais essa semana, né? Semana passada ela passou por um procedimento e está se recuperando. Está bem, mas não pode ainda estar conosco. É uma pena, né? Mas é uma pena, Lu, eu vou sentir falta muito, né, da Penha. Mas uma das nossas conversas, como nós falamos na semana passada, esse é um dos momentos de interação que a gente quer estabelecer com todo mundo para conversarmos também em outros momentos, então a gente vai estar com a Penha em outros momentos depois, não só no CIED, mas também em outras oportunidades, né? A gente sente muita falta dela, ela faz muita falta, mas a gente já agradece e também respeita esse momento de recuperação dela, né? Agradeço também, em especial, 3 professores com quem nós conversamos essa semana, que são o Alessandro, da Escola Hernani, o Douglas, da Escola de Capivari, e a Josiane, de uma escola de Marília. Os 2 últimos, Douglas e Josiane, são meus orientandos do Prof. Letras e atuam na educação básica, e a professora Maria Inês depois vai falar um porquê, né? Mas a gente, não vou deixar a surpresa, tá, Maria Inês? Mas por conta da coleta de alguns materiais que a gente pediu a colaboração, a ajuda, né? E eles prontamente nos fizeram contato com alguns alunos. Eu comentei com a professora Maria Inês que a gente pode ter um banco de dados a partir dos depoimentos, né, que eles nos enviaram, tá? E também agradeço a todos e todas que aqui se encontram, né? Pesquisadores, professores e alunos da educação básica, da graduação e da pós-graduação, do Brasil inteiro. Eu sei que tem gente que tem nos acompanhado, né, ao longo dos cafés, e outras pessoas que eu não conheço, não consigo ver todo mundo, então, às vezes eu nomeio, sendo injusta, mas é porque não consigo enxergar. Então, eu estou agradecendo a todos, né? Eu vou apresentar a professora Maria Inês rapidamente, porque ela dispensa, na verdade, a apresentação, né? E todos aqui também já a conhecem, mas é importante para que a gente tenha um pouquinho, para aqueles que não... para termos uma apresentação um pouquinho mais formal, né? Essa apresentação que eu vou fazer aqui. Tá? A professora Maria Inês Batista Campos, a professora pesquisadora e orientadora de mestrado e doutorado no programa de pós-graduação em Filologia e Língua Portuguesa e do mestrado profissional em Letras, Prof. Letras, da Universidade de São Paulo, a USP. Ela é coordenadora do subprojeto de língua portuguesa do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, PIBID, da USP, integrante dos grupos de pesquisa GED-USP, e Linguagem, Identidade e Memória, participa dos projetos de coordenação acadêmica interinstitucional, PROCAD, que são da USP, UFRN, Unicinos, e DINTER, da Universidade Estadual do Pará. Participa do programa de dupla habilitação da Université Lumière Lyon,
líder do grupo de pesquisa Linguagens, Discurso e Ensino, cadastrado no CNPq, desenvolve desde 2018 projeto de pesquisa Argumentação, Ensino e Memória por uma Teoria Dialógica da Linguagem, congregando alunos de iniciação científica, mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos. Esse projeto tem como objetivo de investigação o ensino da argumentação na perspectiva diacrônica e sincrônica, sobretudo no que se refere às questões de dissertação escolar, redações de vestibular, do Exame Nacional do Ensino Médio, sobre o qual ela vai nos falar hoje, e mídias digitais, do Segundo Império à atualidade. Ela é autora de livros didáticos de língua portuguesa para o ensino médio, reside em São Paulo, tem diversas publicações, é editora da revista Linha d'Água, entre outras questões. Se eu ficar aqui falando, a gente vai ficar muito tempo aqui apresentando a professora Marinês. Esse é um resumo bem pequeno de todas as atividades que a professora desempenha, e eu agradeço mais uma vez a sua disponibilidade, a presença, nesse momento de final de semestre, num ano tão conturbado, né, em que estamos todos sobrecarregados e aprendendo a viver de um outro modo. Em véspera de eleição, né, aqui no Brasil, das prefeituras, como eu vi em alguns posts em algumas mídias, né, não esqueçam de levar máscara, caneta, título de eleitor ou documento com foto, mas principalmente consciência de classe, né? Para que possamos, de alguma forma, atuar, né, de maneira responsável e ética, além das nossas notas de repúdio. Marinês, muito obrigada mais uma vez, eu passo a palavra a você. Lu, muito obrigada, eu agradeço, né? E agradeço um convite feito por pessoas que são pesquisadoras, com quem eu trabalho há muitos anos, e também muito parceiras. Eu agradeço a todos que estão acompanhando neste momento, nesse sábado à tarde, tomando seu cafezinho, não é? E, sem dúvida, e eu vou... antes de começar, a Lu já falou a respeito do agradecimento aos professores, ao Alessandro, ao Douglas, à Josiane e ao Elvis, que é professor também e também coletou dados, e eu conto a razão disso. Quando a apresentação já estava pronta, eu ouvi do professor Elvis o seguinte, um relato da sobrinha dele, que estava com muitas dificuldades para continuar se preparando para o Enem. Naquele momento eu disse, eu gostaria de um depoimento, porque vocês vão perceber, eu fiz uma primeira recolha a partir de uma revista da Fiocruz com esse material que eles coletaram os depoimentos em várias regiões brasileiras. No entanto, eu achei que se nós trouxéssemos de viva voz os meninos, poderia ser bom. Conversei com a Lu, ela disse, vou pedir. Os professores imediatamente se envolveram e eu recebi coisas incríveis, né? E eu gostaria muito de agradecer a contribuição dos alunos com os seus depoimentos, né? Vieram de várias cidades brasileiras. Este rosto vivo desses jovens mostra que, apesar de todas as adversidades, eles creem em dias melhores. Eu também. Vamos conseguir entrar pelas brechas, né? E eu começo com isso, dizendo que, nesse momento, discutir o Enem na pandemia é um dos lugares de grande dor, mas de grande luta. Então, eu passo
agora ao PowerPoint, tendo agradecido, né, a Vitória, ao Enzo, a Júlia, a Jennifer, né, a Mariana, o Alessandro, todos eles, vocês são muito queridos e vocês acabam me dando quase que um outro projeto. Muito obrigada. Lu, agora eu vou tentar ver se as coisas vão funcionar. Parece que sim. Uhum. Todos veem a minha partilha? Está entrando. Tá. Aí, tudo bem. Perfeito. Entrou. Então, tá bom. Eu passo imediata. Agora, você, Lu, me guia, porque eu tenho algumas pessoas com quem eu posso ver os olhinhos e isso me ajuda. Certo. Agora, caso você diga que está muito pequeno, eu abro a tela. Na hora que eu abrir a tela, eu perco os meus amigos. Não consigo ver. Sim. Do jeito que está, eu consigo visualizar. Vou pedir para você colocar no segundo. Isso. Como está a epígrafe? Está pequena, Lu? Eu consigo ver. Não sei se as pessoas... se ficou assim, tela cheia, ficaria melhor. Mas eu acho que dá para ler para você conseguir ver as pessoas. Sem problema. Então, eu quero começar trazendo duas vozes aqui. São meus interlocutores e do Bakhtin é a entrevista que ele deu à revista Mir, em que eu acho que ele coloca uma questão central da cultura. No campo da cultura, a distância é a alavanca mais poderosa da interpretação. A cultura do outro só se revela com plenitude e profundidade, mas não em toda a plenitude, porque virão outras culturas que haverão e compreenderão ainda mais aos olhos de outra cultura. Um sentido só se revela as suas profundezas encontrando e contatando o outro. O sentido do outro. Entre eles, começa uma espécie de diálogo que supera o fechamento e a unilateralidade desse sentido, dessas culturas. Eu acho que esse é um texto que pode nos ajudar a entender com óculos a importância de que a gente, para entender a cultura do outro, a gente precisa também de um movimento de sair do lugar para o outro. E a voz, desde o início, eu quero trazer a voz de um aluno. Essa faz parte da coleta feita pela revista Radiz da Fiocruz, disponível online. E aí, o Emanuel, de 17 anos, que mora na zona rural, diz: no campo, boa parte dos estudantes não tem acesso a essas tecnologias, seja porque tem falta de recursos em casa ou por morarem em lugares onde não pega a internet. Então, onde estão estes jovens? Eles têm voz, eles estão em vários lugares e eu gostaria de escutá-los. Mas, junto com eles, então, agora eu começo os objetivos, que é abordar o Enem em tempos de pandemia da Covid-19, tendo como fundamentação teóricos os conceitos de esgotamento do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han e o discurso do outro, do Mikhail Bakhtin e do Círculo, né? Essa perspectiva teórica, ela nos permite uma análise discursiva da cultura como condição fundamental da construção epistemológica, né? Eu vou, em seguida, comparar o discurso dos estudantes frente ao discurso da exclusão do governo e de sua política elitista. Então, a gente vai ver como qual foi a cultura do ex-ministro Weintraub e também do próprio MEC, frente ao Enem, como eles se posicionaram e como os jovens se posicionaram. A ideia é discutir como a prova do Enem pode ser entendida como uma ponta de iceberg da educação.
de um tempo da exclusão e do esgotamento. Aqui, uma outra questão que poderia vir, sem dúvida, é a qual, pela situação pela qual todas as universidades brasileiras estão passando, não é? E que seria uma outra conferência. A partir do golpe de 2016, né, começou uma mudança em torno do Enem, com aspectos que marcam a desigualdade social, em que o sistema educacional brasileiro está mergulhado. Então, a gente tem clareza que eles elegeram o Enem como uma forma de manter a distância social e, portanto, a exclusão. O corpus, para discutir essa polêmica em torno do adiamento, é o discurso oficial, que eu selecionei 4 pronunciamentos do ministro Weintraub, de 9 de abril de 2019 a junho de 2020, uma propaganda divulgada pelo MEC e 4 entrevistas concedidas pelos estudantes. Então, eu começo com uma pergunta. Em tempo de Covid-19, como ficam os estudantes que se preparam para o Enem? Né? Essa é a minha grande preocupação. Eu quero ir ao encontro desses jovens. Onde eles estão? Como eles estão? Né? E, na exceção do confinamento, que meios possíveis para educar? Quase todo o debate do ensino de português na pandemia se reduz a questões de ensino remoto, da validação das horas e das cargas didáticas. Mas tem uma questão muito mais profunda que está em pauta. É a exclusão de muitos jovens sem acesso à educação, marcando as desigualdades sociais e digitais, com perdas de sonhos e projetos. Eu quero que vocês vejam como é que os depoimentos foram aparecendo. E aí, entre o Enem e a educação remota, o vírus do esgotamento. Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do IBGE, mostram que a gente tem em torno de 46 milhões de brasileiros que não têm acesso à internet. 5 milhões de crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos não têm acesso à internet em casa. A consequência é que o estudo remoto é inacessível a alunos de baixa renda ou que vivem em situação de vulnerabilidade. Então, nós temos uma situação muito complexa. Tempos de Enem, quais são as mudanças e quais são os afastamentos? A partir do ano de 2009, e, portanto, eu falo de 11 anos atrás, era ministro da Educação o Fernando Haddad. E foi ele que tornou o Enem um importante exame nacional brasileiro, né? Os estudantes tiveram acesso às universidades públicas brasileiras e a programas de financiamento, como o SISU, dos que estudam nas instituições particulares do ensino superior. Um novo tempo, maior inclusão da história de negros, indígenas, pessoas com deficiência na rede federal, ou seja, nas universidades brasileiras. Em 2020, em meio à pandemia, diante de tanta luta entre o MEC e a sociedade, as provas do Exame Nacional do Ensino Médio vão ocorrer no ano que vem, entre 17 e 24 de janeiro, numa versão impressa, e na versão digital, entre 31 de janeiro e 7 de fevereiro, mas agora com essa situação que todos nós estamos vivendo. Eu quis trazer este quadro, se ele tiver pequeno, eu abro, Lu, porque ele é um documento, está no site do Enem, mas ele traz números alarmantes. Esse seria bom. Seria bom? Eu vou... pronto. Tá bom assim? Os números pequenininhos da última... vão ficar, não né? consigo ver. Mas o que eu quero chamar... Não tem problema.
O que eu quero chamar a atenção é quase 5.800.000 inscrições confirmadas, no digital, 96 mil, né? Agora, eu acho que merece destaque a olhar para o Enem digital, para a grande desigualdade do Brasil, né? Em que no norte são 7 mil inscritos e no sudeste 45 mil inscritos. Então, essa é uma diferença que os números mostram, né? Que temos desigualdades em vários aspectos, né? E esse é o quanto de alunos que têm acesso à internet. Mesmo assim, em todos os estados brasileiros, o Nordeste, 20 mil, o Sul, 12 mil. Quer dizer, é um número muito baixo para o Enem digital. E, para discutir essas questões, eu quis trazer, né, o Churran, porque ele discute, né, como esse ser humano como um todo, não só o corpo, está se tornando gradualmente uma máquina do desempenho. Ou seja, é uma sociedade que valoriza o quanto você produz, né? Só que o cansaço da sociedade do desempenho é o cansaço a sós, que isola, que divide, né? São cansaços, esses cansaços são violência, eles destroem toda a comunidade, toda a proximidade, inclusive até a própria linguagem, né? Eles atormentam a impossibilidade de olhar e também de ficar em silêncio, né? A mudez. Trata-se do cansaço sem finalidade que habilita o homem para uma serenidade e abandono especial. É um cansaço da potência negativa, a saber, do não para, né? E, nesse momento, o Churran fala que o que a gente mais encontra são as pessoas nos ônibus, nos metrôs, em todos os lugares, e eles adormecem, as pessoas adormecem, estão sempre exaustas, exauridas por uma corrida que ninguém sabe para onde, né? Essa negatividade tem a sua expressão, por exemplo, na interrupção das atividades do Shabá, né, que é do judaísmo, né, que aos sábados é o Shabá, quando tudo cessa. E a gente, então, tem essa teoria do esgotamento, né? Essa crise da humanidade nesse século XXI, né? Ameaçada a chegar a uma barbárie, né? Se a mesma não buscar um período de contemplação, desativando a sociedade do desempenho e reorganizando o tempo. Será que precisa tanto produtivismo? Será que são os números, né? Os Hs da CAPES, tudo isso, será que nós precisamos dos índices Hs altíssimos? Quer dizer, é uma corrida desumana. Recupera o paradigma do século XX, né, da defesa e do ataque, ele nomeia de imunológico, por assumir um paradigma neuronal, que ele diz, as pessoas estão doentes. Recupera algumas proposições de autores modernos, como Foucault, a Hannah Arendt, mas ele as refuta, retomando elementos contemporâneos que os nomeia como a sociedade do cansaço. E, ao utilizar a metáfora do funcionamento imunológico, o Churran descreve a sociedade do século passado como dividida entre os que atacam e os que se defendem. E essa lógica estaria presente em toda a sociedade, o que explicaria a penetração do vocabulário de guerra em todas as esferas sociais. O ponto central da metáfora é a ideia de reação causada pela estranheza ao extremo, levando o autor a discutir as bases lógicas da dialética quanto à negação da negação e a positividade. Aqui está presente conosco a professora Marília Amorim,
E eu quero partir de uma afirmação dela, de um dos textos importantes que ela fez, exatamente ato versus objetivação e outras oposições fundamentais no pensamento bakhtiniano, né? Na obra 20 Ensaios de Mikhail Bakhtin, em que ela afirma: Bakhtin é fundamentalmente um pensador das tensões. E é exatamente essa uma das questões que me parece importante, né, com essa teoria, para a gente poder reconhecer, né, e aproximar, entender, e uma compreensão amorosa, né, da situação pela qual os jovens que vão fazer o Enem, mas todos estão envolvidos, professores, pais, não é? Ou seja, uma grande, é um grande grupo social envolvido. E aí, nesse texto, a professora Marília resgata o ensaio para uma filosofia do ato responsável, uma ampla elaboração em torno da categoria de ética e de responsabilidade. O eu só é capaz de definir a si mesmo por sua relação com o outro. O prisma do eu para mim, do eu para o outro, do outro para mim, é marcado pelo vínculo que se estabelece com o mundo. E a vida é concebida em termos de uma criação permanente do ato ético. Seus participantes assumem responsabilidade em relação ao outro, de modo que o ser no mundo compromete-se com o outro. Então, é sob essa perspectiva que a análise que eu vou propor, ela tem essas categorias como alicerce: a ética, a responsabilidade, né? E esse compromisso que a gente tem com o outro. Também no conceito do discurso do outro, eu destaco aqui o ensaio Discurso do Romance, né, em que a linguagem mergulha diretamente na vida social, marcando a natureza dialógica da linguagem, né? E há dois tipos que perpassam o discurso do outro: o discurso autoritário e o discurso interiormente persuasivo, né? Esse discurso autoritário dos religiosos, político, amoral, discurso do pai, dos adultos, do mestre, né? Então, o Bakhtin afirma: é difícil inserir mudanças semânticas com auxílio do contexto que o moldura. Sua estrutura semântica é imóvel e morta, pois está concluída e é unívoca. Seu sentido basta a letra, petrifica. O discurso autoritário exige da nossa parte um reconhecimento incondicional e nunca um domínio livre e uma assimilação com o meu próprio discurso, né? Então, eu acho muito importante, nesse momento, entender esse discurso autoritário, que petrifica, que imobiliza e que não permite que o outro se expresse. E como se apreende o discurso do outro? O discurso autoritário, ele permanece isolado. Mais do que o emprego de aspas, ele entra no enunciado como uma massa compacta, que só pode ser confirmado por inteiro ou recusado por inteiro. Sua função é ínfima, aparecendo somente nas construções híbridas e nos gêneros intercalados. O discurso eminentemente persuasivo se entrelaça no modo estreito à sua palavra. É metade meu, metade do outro. E aqui é exatamente o discurso oficial, como um discurso autoritário, e o discurso dos jovens, dos alunos, como um discurso eminentemente persuasivo. Então, aqui nós temos a capa, que é uma cartilha do participante, que todos os anos o Enem publica, com as 10 redações nota 1000. Num leque do ano passado de 50 redações, ele escolheu 10. Então, a gente já tem aí uma marca muito grande do que, como é que essa cartilha funciona.
E depois eu escolhi o dia 25 de setembro, a insistência em manter o calendário do Enem, do ministro Weintraub. No dia 18, o Weintraub e o presidente do INEP, né, o Alexandre Lopes, explicam sobre a gratuidade do exame. No dia 4 de maio, o MEC veiculou uma propaganda, e no dia 20 de maio, um pronunciamento no Twitter. Então, vejam que esse pronunciamento dele em 2019, ele diz: não vai cair ideologia. A gente quer saber de conhecimento científico, técnico, de capacidade de leitura, de fazer contas, de conhecimentos objetivos. Né? O interesse do MEC é simplesmente selecionar as melhores pessoas para ocupar as vagas nas faculdades. A nossa preocupação é mérito, só. Então, aqui eu gostaria que todos começassem a pensar, né, à luz exatamente da teoria do esgotamento do Churran, né, e também desse discurso autoritário do Bakhtin. Quer dizer, é uma negativa, não vai cair ideologia, ao invés do o que vai cair. Mas, então, é pela negação que o discurso do outro é vetado, tá? Impossibilitado de ingressar. Depois, esse Lu, você consegue? Eu paro de partilhar, Lu, para entrar? Isso mesmo. Então, vamos ver aqui. Eu parei a partilha. Ok, vamos lá. Então, eles estão fazendo um pronunciamento pelo próprio site do Ministério da Educação. Ah, Lu, eu parei? Sim. Tá bom. Tá abrindo? Tá abrindo. Entrou? Agora você precisa dizer entrar. Isso. Tudo bem. Estou aqui com o Alexandre, o presidente do INEP, que é o responsável por elaborar e aplicar o Enem que vocês vão fazer no final do ano. Conta aí, Alexandre, vai ter Enem ou não vai ter? Ministro, vai ter Enem. Cumprimos a primeira etapa, que foi o pedido de gratuidade, encerrado ontem. 3 milhões de pessoas fizeram seu pedido de gratuidade, 1 milhão de pedidos já foi deferido, os outros ainda estão sob análise, mas tudo correu com tranquilidade, ministro. Alguns governadores paralisaram completamente a atividade no Estado e podem ter prejudicado alunos que têm direito à gratuidade. Não se preocupem. O presidente Bolsonaro e o MEC vão resolver isso por ofício. Nós iremos atender todo mundo que tem direito a ter a gratuidade do Enem, tá? Não se preocupem com isso. Se concentrem agora que no final do ano, lá no último trimestre, vocês vão fazer a prova do Enem. Estou errado? Tá certo, ministro. Ninguém será prejudicado, ninguém vai ficar para trás. E não vai precisar pedir. Você que não conseguiu fazer o pedido de isenção, quando chegar ao período de inscrições, que é de 11 a 22 de maio, você vai fazer sua inscrição normalmente e sem fazer nenhum tipo de pedido, nós vamos lhe dar a gratuidade. E daqui até lá, coronavírus já era. É ou não é, Alexandre? É isso aí, ministro. Mas, por enquanto, álcool gel depois de apertar a mão. Obrigado. Bom, Lu, agora eu vou parar um pouco. Quer dizer, aqui teria uma série de questões a serem colocadas, desde a postura, né, em pé, sem paletó, mangas arregaçadas, e, ao mesmo tempo, o negacionismo, né? É o discurso da negação. Não tem coronavírus, já era. Agora, para quem tem essa postura, não é? Ao mesmo tempo, o Alexandre Lopes, o modo como ele fala é se dirigindo a você. A minha pergunta o tempo todo, e todas as vezes que eu assisto, é quem é o você para quem ele se faz um interlocutor? Quer dizer, quem são esses jovens
que eles elegeram conversar. Com certeza não é o Brasil todo, né? Com certeza eles agem como se não tivesse uma pandemia, como se todos tivessem computadores e, portanto, ele dará gratuidade. Às vezes vai dar gratuidade, pode até ser que dê gratuidade para quem não precisa. Então, a gente tem um você aqui que me parece altamente problemático, porque esse interlocutor, na verdade, ele não está compreendendo quem é, mas mais, não é que ele não está compreendendo, ele nega, porque ele não quer compreender, né? A ele não interessa. Eu vou pedir para a Lu entrar agora com a propaganda do Ministério da Educação, né, que veiculou em maio, para que a gente veja, é ainda uma voz oficial. Conseguem visualizar? Está entrando, né? Está entrando. Entrou, Lu. Pode apertar. Tá. Vamos lá. E se uma geração de novos profissionais fosse perdida? Médicos, enfermeiros, engenheiros, professores. Seria o melhor para o nosso país? A vida não pode parar, é preciso ir à luta, se reinventar, superar. Dias melhores virão. E por isso eu quero fazer o Enem este ano, para entrar em uma universidade. Estude! De qualquer lugar, de diferentes formas, pelos livros, internet, com a ajuda à distância dos professores. Faça já a sua inscrição no Enem, de 11 a 22 de maio, pelo site enem.inep.gov.br. Além da prova em papel, este ano também terá o Enem digital, feito por computador em locais indicados pelo MEC. As provas serão no final do ano. Até lá, estude! Seu futuro já está aí! Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Bom, eu acho que essa propaganda, ela foi uma das propagandas mais discutidas na internet. Ela teve uma oposição enorme dos grupos de alunos, de professores, dos grupos das ONGs, né? Porque chega a ser aviltante o que está se colocando, né? Alguém está dizendo essa branquitude, mas não só, e outros disseram, o fake news, né? Existe um professor, ele pegou essa mesma propaganda e disse, agora vem a realidade, né? E aí ele colocou. Daí eu ter querido trazer a voz, o rosto dos nossos alunos, do Brasil de verdade, do Brasil de todos nós, né? Que nós que estamos trabalhando na educação, junto aos professores, sabemos a luta que tem sido, né, esse ensino remoto e essa situação que os seus alunos acabam angustiados e, muitas vezes, desistindo do trabalho. Eu volto agora vou tentar, vamos ver. Eu volto agora para a partilha do meu PowerPoint, retomar a apresentação, vamos ver. Ah, que bom. Perfeito. Vamos ver se entra, né, Lu? Sim, vamos lá. Entrou, né? Vamos ver. Mas não está entrando, Lu. Lu, eu vou parar, vou voltar, porque... Quer que eu tente direto pelo vídeo? Não, porque agora é PowerPoint, então é assim. Tá. Vamos ver se agora... Estava aparecendo. Espera só um pouco. Ah, já estava? Estava, aí se tirou. Ah, peraí. Vai agora. Agora acho que vai direitinho, tá? Foi. Ainda não. Agora não. Sim, vai entrar. Sim. Vai entrar. Pronto. Tá bom. Eu quero passar agora para, depois de toda uma crise
que parou no Senado Federal, no Congresso, só por uma luta enorme em que os deputados e senadores tiveram que se envolver, e o Weintraub foi convocado a ir ao Congresso para poder ouvir que não era possível manter a data que ele queria, que seria agora no mês de novembro. E aí, depois, ele foi no dia 19, e no dia 20, ele, pela página do Twitter, diz: diante dos recentes acontecimentos no Congresso e conversando com líderes do centro, sugiro que o Enem seja adiado de 30 a 60 dias. Peço que escutem os mais de 4 milhões de estudantes já inscritos para a escolha da nova data de aplicação do exame. A participação dos estudantes inscritos pode ser feita através da página do participante, com senhas individuais, no site do INEP, @INEP oficial, de forma direta, democrática, transparente e segura. Novamente, é como se as palavras elas fossem mortas, elas não tivessem sentido nenhum, né? Porque é democrática para quem? É transparente para quem? É segura para quem? Para quem vai fazer um exame, quer dizer, são palavras que que se tornam um pouco, para não dizer muito, falseadas. Agora, eu passo aos depoimentos dos estudantes. Eu quero começar falando, que eu não vou apresentar aqui, porque seria uma outra conferência, o documentário sobre o Enem, que o João Jardim fez, acabou de sair em setembro, né? Ele passou 3 meses no interior de Sergipe, dentro de uma escola, com uma professora, coordenadora da escola, e lá ele foi fazendo entrevistas, coletando depoimentos dos jovens, tem alguns trailers, eu assisti alguns, não é? Em que a grande preocupação dele era pelas relações afetivas, pelos sonhos daqueles jovens se preparando para o Enem. Mas eu quis trazer aqui essa imagem, né, da escola do filme do João Jardim, tá? A escola está no interior de Sergipe. E aí eu quero... não, espera só um minuto. Eu quero começar, a minha escolha é contemplar um pouco as várias regiões brasileiras, né? E aqui o Luiz Menezes, vestibulando, ele morador da Maré, no Rio de Janeiro. E aí ele deu o seu depoimento para a Folha de São Paulo. Às vezes, a internet da Associação de Moradores falha e perco a continuidade das leituras. Às vezes, a velocidade não é suficiente para assistir a uma videoaula. Sigo estudando por materiais aleatórios, mas com dificuldades. Tenho tentado não parar, mas às vezes bate a desmotivação. Não ter internet neste momento em que não podemos sair de casa é um obstáculo enorme. Então, aqui a gente tem uma primeira voz muito diferente daqueles jovens lá na propaganda do Ministério. Cada um deles tinha um quarto só para ele, livros arrumados, estante, todos com celular e computador, internet, né? Inclusive uma fala altamente articulada, não é? E aí nós temos exatamente aqui o Luiz Menezes mostrando como é lá na associação, né? Algumas pessoas estão fazendo coisas muito legais, é pena que o chat, né, para a gente ir até o final,
mas depois eu acho que a gente vai abrir, a proposta é da gente abrir, porque eu acho que algumas questões eu estou me contendo para não fazer grandes análises, né, para que a gente possa ter um conjunto, né, um acabamento inacabado, mas em que a gente vai ter esses discursos que são tão fortes, oficiais, né, e a voz dos jovens estudantes, né? Então, este é da Maré, e agora eu trago o João Revoredo, ele tem 19 anos, do campus de Garanhuns, no Instituto Federal de Pernambuco, em Recife. E aí também a coleta dos dados da Folha, perguntando como é que está indo a situação. Estamos muito atrasados em relação ao conteúdo, e nem todos os estudantes da rede pública têm acesso à internet. Este Enem será o mais desigual de todos, comparando com as edições anteriores. Então, aqui eu quero lembrar para vocês, não é, que muitas vezes o que acontece é que eles acabam falando, marcando a fala deles com aquilo que eu disse. Em 2009, o Haddad tinha aberto este espaço, ou seja, a universidade não é só para um grupo social, mas para todos. E aqui, o jovem de 17 anos, a consciência dele é desigual. Não é desigual, ficou desigual. Ele foi tornado desigual. E aí, esse daqui, olha, gente, eu passei dias pensando em cortar, mas eu acho que o Emanuel, que é da Escola Estadual Fazenda Paraíso, na zona rural de Espera Feliz, né, na Serra do Caparaó, eu acho que merece a gente se deter um pouco, né, nesse depoimento. Eu quero dizer que eu coletei esse depoimento, né, do artigo belíssimo do Luiz Felipe Stevanin, Exclusão Nada Remota, da revista Radiz, de agosto de 2020, esse é um artigo que acabou de sair, né? É um trabalho, o site da Fiocruz para a questão dos excluídos no Enem é uma página primorosa, tá? Recomendo. A escola, então, diz o Emanuel, a escola era o único lugar mais apropriado que eu tinha para estudar. Em casa, já não tinha internet há mais de um ano por conta da crise que a gente passa. Todos os dias, eu podia realizar minhas pesquisas na escola, concluir meus trabalhos e, principalmente, me preparar para o Enem. Depois da paralisação, tive que trabalhar muito para conseguir colocar a internet na minha casa, para que pudesse continuar meus estudos. A partir disso, entre trabalho e estudos, minha rotina passou a ser bem mais cansativa. E essa também é a rotina de muitos estudantes que vivem no campo. Antes da pandemia, as desigualdades sociais não eram tão evidentes, porque nas escolas os estudantes não tinham total dependência da tecnologia. Com o uso do livro didático, da biblioteca, da consulta direta, o contato com os professores, enfim, com tudo isso, o uso da tecnologia era parcial. A partir do momento da pandemia, em que a gente tem total dependência tecnológica para ter acesso aos professores e aos conteúdos das matérias e apostilas, tudo a gente passou a depender da internet. Estudantes que moram na roça, periféricos, população negra e indígena, que não têm acesso adequado à internet. Às vezes, têm acesso ao celular, mas não têm acesso à internet. E muitas das vezes, o que é triste, as pessoas não têm acesso nem a um celular. Então, eu acho que esses são depoimentos que a mim tocam muito, porque aqui é o você. O Emanuel é o você. Emanuel,
você vai estudar como? Nessas condições, né? E vejam que mesmo nas condições, o que eu acho incrível é que mesmo nas condições, o que faz o Emanuel, ele trabalha para pagar uma internet. Então, isto é que me parece uma coisa da resistência, né? Frente a esse esgotamento, ele resiste. Frente ao discurso autoritário, ele não deixa de dar o depoimento à Folha de São Paulo e também não deixa de dar depoimento à Fiocruz, sabendo que a voz dele será ouvida. Não vai ser ouvida nas grandes mídias, mas vai ser ouvida aqui, em vários lugares e na revista. Eu passo agora ao... Eu estou terminando, tá, Lu? Já estou terminando. Eu vou passar agora. Lu, vamos ver se vai entrar? Vamos. Tinha entrado, vamos lá. Me fala, viu? Tá. Tá ouvindo? Olá, tudo bom? Tudo bem. 17 anos, estudo no período noturno numa escola pública de Marília, numa região periférica, tá? Eu me sinto em desvantagem por conta de alguns fatores. Eu trabalho das 8 às 6 da tarde. Uma, por conta da minha renda, da minha família, que eu preciso disso, a gente vive disso, claro. Outra, também, por conta disso, eu acabo não tendo muito tempo para estudo, e o tempo que eu tinha estudando no noturno presencial, que era algo que me prendia ali, onde eu ficava focado, era algo que ali eu aprendia, ia desenvolvendo e ia evoluindo. Tá. Agora, os alunos de escola particular, eles têm disponibilização de horário, não precisam muitas das vezes nem trabalhar, tem um pouco da verba, né? E então eles acabam tendo mais recursos para estudo, internet de qualidade. Na internet você encontra de tudo, cara, tudo mesmo. Auxílio para estudo, você encontra aquele que está precisando. Eu mesmo, particularmente, não tenho uma internet ótima aqui em casa. Claro, tem minha mãe, tem meus irmãos. Esses meus irmãos também precisam de uma internet boa para estudar, por conta dessa pandemia toda que está acontecendo. Os alunos, quando entramos no ensino médio, o nosso foco é o quê? Vamos lá. Vestibular, Enem, porque a gente pensa em dar uma boa qualidade. A gente pensa em estudar, mesmo que muitas das vezes alguns não pensem assim, nós que somos a maioria, pensamos, porém não temos uma boa estrutura. Então, são diversos fatores que levam a gente de escola pública ficar em desvantagem. Isabelle, eu sou do ensino médio. Assim que a gente entra no ensino médio, a primeira coisa que a gente pensa é sobre o vestibular do Enem. E esse ano não foi diferente. Esse ano foi um ano muito difícil, por nós não temos nossos professores por perto. E só pela aula online é muito difícil aprender. É difícil a gente sentar em casa e conseguir prestar atenção na aula online. Em certas questões de aprender, prestar atenção, as aulas presenciais são muito melhores. E também para nós que pretendemos prestar o vestibular do Enem. Mesmo sabendo que esse é o nosso novo normal, ainda assim é difícil acostumar. E aprender também. Bom, eu quero chamar a atenção para alguns aspectos da fala do Douglas e da Isabelle. Primeiro, os alunos têm consciência do que eles não têm, né? Eles são o você. É para eles, né,
que esse país tem que propor espaço e lugar, né? Porque a escola noturna, né, vocês veem o Douglas, a importância da escola, né, para que ele tenha foco e para que ele possa se desenvolver. Ele tem clareza disso, né? E também um crescimento, né, para ele contribuir com o sustento da família, né? Então, a gente vê, e na Isabelle, essa questão que eu acho importante é como o professor faz falta, né? Como a educação presencial é fundamental, né? Os alunos querem crescer, né? E a educação presencial, evidente que é muito melhor do que a distância, pelas dificuldades que a gente já elencou. E aí eu quero só, então, dizer que sobre a vida efetiva dos estudantes do terceiro ano do ensino médio, vale a pena o documentário. Eu não vou passar, porque eu quero ir direto para as minhas considerações finais, Lu, que eu estou exatamente chegando com 1 hora, né? E exatamente para a gente terminar, eu passo as considerações finais. A comparação entre os pronunciamentos do ex-ministro, a propaganda do MEC e as entrevistas dos estudantes, a gente tem distanciamentos entre o discurso autoritário e eminentemente persuasivo. A resistência do MEC com o adiamento das provas, né, a intransigência é a palavra petrificada, morta, as práticas emergenciais, como ensino remoto, marcam o cenário de desigualdades, em que 39% dos estudantes de escolas públicas urbanas que não têm tablets ou computadores em casa para seguir as aulas remotas. Os professores, os coordenadores, não tiveram preparo para ministrar as aulas online. Os professores acabam recebendo mensagens por WhatsApp 24 horas por dia nos seus celulares pessoais e usando o seu computador pessoal como material de trabalho. A negação dessa realidade acaba levando professores, estudantes, pais ao esgotamento. Muitos adoecem. O adiamento da prova do Enem representou um acontecimento político, cultural, humano. Fazer vistas grossas às condições concretas dos estudantes brasileiros serve a quem? Muito obrigada. Obrigada, Marinês. Aí, conseguimos agora nos ver, né? Só tenho a agradecer, muito boas as reflexões que estão aqui, muito boas as reflexões, como sempre, né? As pessoas foram conversando com você, depois eu mando... Ai, eu estou tão curiosa! Depois eu mando o chat para você ver, porque a gente não consegue acompanhar, né? Foram mais comentários do que questões, mas eu abro, então, a fala para quem quiser. Eu estava fazendo 1000 coisas aqui ao mesmo tempo, né? Então, pode ser que eu tenha pulado e não tenha visto alguma. Abro aqui para quem quiser, seja escrever, seja se colocar. Como é que eu faço para poder dizer uma palavrinha? Pode falar. Não tem que entrar na fila? Não, não tem. Eu não marquei ainda aqui, pelo menos, nenhuma fila. É rápido. Eu só queria dar parabéns a Marinês e dizer parabéns por essa produção de pensamento não indiferente. É a expressão do Bakhtin, não é? Só isso. Um beijo. Querida, obrigada, Marília. Olha, você sabe, eu fiquei muito feliz de te ver aqui, não é? Porque, na verdade, quando eu escrevi o texto, né, 2 coisas me aconteceram. Eu não sabia que você ia estar aqui, estou vendo que Beth também está, e eu também não sabia, mas aquele seu texto, bom, você sabe o quanto que ele é importante e é uma leitura que ajuda a pensar.
na questão da responsabilidade e da ética, e aí acabou de chegar o livro Homenagem ao Carlos Alberto Faraco, e eu li o artigo de Beth. Exatamente um dos textos a que ela se refere é 20 ensaios de Mikhail Bakhtin. Então, eu pensei, agora vocês estão aqui, não é? E quando eu organizei, vocês, então, ficaram minhas interlocutoras internas. Muito obrigada, Marília. Que bom. Posso falar também, Luciana? Eu estou com um problema na câmera, infelizmente. Eu gosto de aparecer, mas não estou aparecendo. Tudo bem, Marinês, sem problema. Pode falar. Olha, eu tô até emocionada. A sua pesquisa é maravilhosa. Eu até escrevi isso no chat. E ela é tão pertinente, né? Ela é pertinente, ela é organizada, mas é uma pesquisa, assim, tem um pensamento aí tão presente, tão do hoje. Então, confrontando esse discurso oficial das palavras mortas, como se as palavras fossem mortas, essa sua imagem é muito bonita, com as palavras do você, né, desses estudantes. Marinês, estou muito emocionada, muito feliz, quero te dar os parabéns por essa pesquisa maravilhosa, por essa fala maravilhosa, e por já ter lido meu artigo, acho que ninguém leu ainda. Mas você Parabéns, viu, você Marinês, falou, né? Muito obrigada, Beth, eu agradeço, né? E vocês, vários de vocês se sentem, né, reconhecidos na minha fala, como vocês têm sido comigo grandes interlocutores, não é? Seja no nosso grupo de pesquisa, seja nos vários lugares em que nós estamos juntos. Por mais que a gente esteja em casa, nós estamos juntos. E essa é uma brecha importante que nós precisamos ter, não é, Beth? Que os nossos alunos do Enem tenham essa brecha. Vocês sabem que eu sei pouco do Enem, tudo que eu sei vem da Marinês. E agora eu fiquei realmente emocionada. Marinês, é verdade, sua pesquisa é fabulosa, maravilhosa. Por mais que você diga, você é minha interlocutora há muito tempo da Marília, mas tem uma originalidade, uma pertinência nessa sua fala, nesse seu pensamento, que é digno de ser mostrado para os nossos alunos, para todo mundo. Parabéns, não sei nem. Obrigada, Beth, parabéns. Te agradeço, muito obrigada. Obrigada, Beth. Marinês, a Gá, eu não sei exatamente qual é o nome exato, o restante do nome, mas eu vou dizer como está, então, registrado aí, tá? A Gá fez um comentário para você. A senhora poderia falar um pouco sobre a meritocracia e a produtividade enquanto aspectos presentes em um sistema desigual e como a mobilização desses aspectos no discurso, especificamente no discurso da educação, constroem uma igualdade que não existe, tendo em vista as desigualdades sociais? Bom, muito obrigada, né, pela pergunta, e eu já escrevi sobre isso, né, eu já publiquei exatamente porque uma das minhas maiores discussões é exatamente com essa meritocracia que está concentrada nas cartilhas do participante. Eu acho que não há nada mais de meritocracia do que você dizer a redação nota 1000 e ela entra num número de 2019, 6 milhões de candidatos, 50 recebem nota 1000. Agora, você que Gá, eu quero te dizer uma coisa, de novo, vale a pena a gente saber e eu conto para vocês. Os jovens, eles não são bobos. E o que aconteceu? Um rapaz, ele recebeu nota 1000 em 2018 e a redação dele foi publicada na cartilha. Sabe o que ele fez?
Gente, ele fez o livro com as 50. Ele pôs o nome, ele fez índice, ele fez capa. O que o governo não faz, ele fez. E este ano, mas ele ganhou tanto Ibope, ele é uma gracinha, vocês assistem o YouTube dele, você fica apaixonada. O que acontece? Esse ano ele fez de novo. É isto que eu chamo de brecha. É isso que eu chamo, quer dizer, Lu, o que os nossos alunos, não é? A Vitória, o Alessandro, não é? A Mariana, o Enzo, a voz deles, a alegria, eles estão no limite, mas eles não perdem a esperança. Isso é fundamental. Então, essa meritocracia, nós estamos no mundo agora, eu, pelo menos, nesse exato momento em que tem uma questão que se chama sucupira e que nos engole, porque o que vale é quanto você tem de publicação, de parecer, é uma máquina de meritocracia. Mas nós temos também outras questões que são... Eu continuo acreditando que nós seremos salvos na parceria com esses estudantes. Muitos estão aqui. E é com eles que eu acho que a vida vale a pena, as minhas aulas na universidade, os meus cursos de extensão, todo o trabalho que a gente possa, juntos, dar voz a eles. Eu acho que, se isso puder, tem saída, porque o momento é de palavras mortas. Muito bom. Tem vários comentários aqui, então eu vou ler e acho que você pode ir conversando a partir dos comentários, e se as pessoas forem tendo coragem de dizer, né, porque às vezes no começo a gente ainda fica um pouco mais tímido, aí a gente começa a fazer esse debate mais vivo, né? O Rafael disse assim, os cursinhos, está dialogando com você, né? Os cursinhos vendem a nota 1000 como símbolo de qualidade, e isso estimula a concorrência, que nos leva a comparar com o outro, né? Nós e o outro, como diz Churran. Então, quando você foi falando do esgotamento também, várias pessoas foram aqui pensando no chat, a relação Churran e Bakhtin, não sei se você quer aprofundar um pouquinho sobre. Quero. Eu acho... É o Rafael? Isso. Rafael, olha, você coloca, né, essa questão de dois teóricos. Agora, o Churran, né, esse sul-coreano que foge de casa na Coreia, em Seul, ele já trabalhava como técnico e os pais não permitiam que ele pudesse ir para a universidade. Ele vai para Berlim, ele vai fazer o doutorado dele em filosofia, do Heidegger, né? E o filme, foi feito um documentário sobre ele, e ele trabalhando na Universidade também de Berlim com os estudantes, né? Exatamente, é uma questão que a teoria, ela não é algo que é posta abstrata, mas ela tem sentido no momento em que a gente se encontra com a realidade, o que é exatamente, eu acho, a teoria do Mikhail Bakhtin, do Voloshinov, do Medvedev, do Mata Kagan, em que você encontra as pessoas, né, que estão no fronte do exílio, não é? No fronte do apagamento. Quantos anos o Bakhtin foi silenciado dentro do próprio país, sabe? Eu acho que essas questões, essas teorias, quando a gente lê,
a gente um pouco que se reconhece, não é? Quer o discurso no romance, como é que ele trabalha, né? Ele não está trabalhando só, a literatura é um elemento central, mas ele o tempo todo relaciona com a vida cotidiana, com a vida social, não é? Então, acho que é importante, sim. Jorge está com o microfone aberto, você quer falar? Não sei. Quem é? Jorge? Eu não sei, como você estava com o microfone aberto, eu não sei se é porque você quer falar ou não. Depois eu... É Doris que vai falar. Doris? Acho que sim. Boa tarde, eu botei um comentário rápido assim que Maria Inês concluiu. Como eu fiquei com medo que ela não consiga ler tudo, eu vou repetir mais ou menos o que eu disse. Parabéns, Maria Inês, foi excelente, magnífica a sua palestra. Acho que você conseguiu reunir seu conhecimento teórico, né? Tantos anos de estudo, seu objeto maior de pesquisa, Enem, ensino, o trabalho de formação, não é, de professores, nesse momento tão difícil, tão cruel para os nossos alunos, para os nossos professores também. Então, eu queria dar esse rápido depoimento que foi... Desculpe, eu conheço sua competência, mas foi inesperado o trabalho para mim que você fez, porque é tanta coisa sobre pandemia, e agora pandemia, Enem, e você reunir tudo isso. Eu queria dar esse depoimento, dar os parabéns a você, e me lembrei até de uma conversa nossa que a gente teve, que a gente conversa frequentemente, sobre desigualdade como o maior problema do Brasil. É isso mesmo. É isso. Parabéns. Muito obrigada, né? Eu depois. Eu gostaria de dizer que muitas dessas discussões, né, a gente vai construindo, né? E essas construções, elas não são sozinhas, ninguém está só, né? E é exatamente nessa parceria que a gente pode se manter. Eu queria aproveitá-lo, eu queria voltar um pouquinho no Rafael, porque tem uma coisa que eu gostaria de dizer, até porque eu já escrevi sobre isso. É o seguinte, eu acho uma grande injustiça a escolha da seleção das redações nota 1000. Eu acho que quando eu tenho um aluno que ele é médio ou até fraco, se ele lesse uma redação nota 700, ele diria, nessa eu consigo chegar. Agora, 1000, eu acho difícil. Entendeu? Então, a exclusão, para mim, a cartilha é um dos grandes momentos em que nós temos marcado, concretamente, a escolha das 10 redações. Era só isso. Janaína e Leilson tinham dito que queriam fazer um comentário, mas antes eu queria só ler um comentário da Girlândia, que está aqui no chat, que ela diz, além das questões de falta de recursos, no momento em que você estava colocando os depoimentos e comentando, ela escreveu assim, além das questões de falta de recursos, para a maioria, tem os aspectos emocionais, que são absurdamente excluídos. E aí, em complemento, depois, agora no finalzinho, o Douglas, que é o professor de Capivari, que é nosso aluno... Bom, queria que ver. é nosso aluno do Prof. Letras, né? Também disse que os nossos alunos estão esgotados tanto quanto nós, né, professores? Tanto quanto todos nós estamos, né? Exatamente. E aí... Isso casa com a questão que você estava colocando, são comentários apenas, mas para pensar esse esgotamento não apenas da produtividade
e da produtibilidade, mas o esgotamento emocional, né? Essa questão que adoece, né? Então, adoece em vários dos seus sentidos, né? É um pouco isso. Janaína, quer falar? Quer colocar o comentário para que eu fale? Sim, boa tarde novamente. Professora Maria Inês, eu vi aqui a fala da senhora, nós temos um esgotamento do aluno, um esgotamento do professor, e algo que chamou também a atenção foi o esgotamento dos pais, porque os pais viram nessa possibilidade de entrar na universidade, dessa nova política de entrar na universidade através do IF, através vamos dizer assim, dessa chance que tiveram, e muitos pais pobres aqui, eu digo da minha cidade, que eu moro em Natal, mas estou vindo sempre a Alexandria, eles fazem de tudo, movem todos os recursos para que esse aluno tenha condições de estudar e fazer esse Enem, porque eles veem nisso a salvação, entre aspas, para a vida desse jovem, que realmente é isso, né? Então, isso tem cansado também os pais, porque ficam perturbados com isso, outros porque querem colocar o aluno na escola de qualquer forma, mas a maioria, grande maioria, é sabendo que a educação tira a gente dessa inércia da pobreza, né, que nos dá um lugar que pode nos dar uma vida digna, é a única coisa que pode nos dar uma vida digna, de buscar o nosso sustento, de trabalhar a nossa consciência, de aprender realmente a viver, né, e ter esperança de se mover, a esperança que se move, não aquela esperança que fica sentada, esperando a banda passar, a banda tocar, não é isso. E eu vejo muita gente aqui na minha cidade com essa esperança, lutando para que o filho volte, que estude, ou com celular, faz de tudo, empréstimo, qualquer coisa para comprar, para botar a internet para essa criança, para esse adolescente fazer o Enem. Então, os pais também agora foram, de uma certa forma, convidados a estar mais presentes na escola, com essa pandemia principalmente, mas eles já manifestavam essa preocupação, né, pela grande chance que foi oferecida de pessoas que não tinham condição, pessoas de baixa renda, adentrar a universidade. Então, era isso que eu queria colocar, quer dizer, dizer. Muito obrigada, Janaína, é isso mesmo. Wilson? Então, professora, eu concordo com a Janaína, né? Quem está falando? É a Margarete. Só um minutinho. Margarete. Tá só para eu me organizar aqui, que o Leilson estava na fila, Margarete. É alguma coisa que você vai emendar com o que a Janaína falou? Exatamente. Eu concordo com a Janaína nesse sentido. Quer dizer, a preocupação dos pais nesse momento, principalmente os pais de baixa renda, que têm essa esperança na formação dos filhos, a preocupação é fazer com que eles aprendam de qualquer forma. E o sacrifício é muito grande. É muito difícil. São N situações que vocês nem imaginam. Como eles estão superando esse momento de pandemia. Então, eu concordo plenamente com ela. O desespero é para aprender para ter um futuro melhor, para ter uma vida melhor. Obrigada, Margarete. É isso mesmo, sem dúvida. Leilson? Boa tarde. Primeiro quero repetir que a professora Maria Inês é maravilhosa. Isso aí é uma coisa que eu tenho que deixar bem claro, que quando eu estava terminando o meu mestrado, um dia conversei com ela, eu sou orientando da professora Pedra, olhou para mim e disse, vai lá em casa que eu vou te mostrar muita coisa, e não é todo mundo que faz isso com estranho, certo? Eu era um estranho, ela me deu a mão, ela mostrou meu objeto de pesquisa concretizado, que eu pesquiso oralidade, no doutorado também, mas eu não vi os livros da década de 80 e a professora fez isso por mim, sou muito grato. Como eu tenho uma língua férrea para criticar em público qualquer um, eu também tenho para elogiar, professora, a senhora é maravilhosa. Muito obrigada, Leilson, muito obrigada. Mas sobre o Enem, teve uma questão, que quando eles pediram para escolher a mudança da data,
os alunos escolheram em maio, porque estão com medo da pandemia. E o MEC bateu o pé e colocou janeiro. Ainda fecha um desrespeito à palavra morta, mortificada e coisificada, que quando esse jovem que está sentindo na pele todas essas questões, ele não foi ouvido, não se ouve o clamor. Existe uma palavra que não é dialógica, ela é imposta e ela é monológica, mesmo quando ela aparenta ser democrática. Foi esse detalhe, só esse que eu senti falta, que é um discurso democrático que utiliza de práticas democráticas, na verdade, para um discurso monológico, onde você não tem voz e tudo já está organizado e decidido. Porque, para fechar o assunto, o reitor da UFPB foi o terceiro colocado na lista tríplice. Ele foi nomeado, está para ser nomeado, e está havendo protesto, né? Isso é a balbúrdia da UFPB, do governo, a última é essa, e vazou uma história que ele já estava convidando professores, porque ele já sabia que, independente do resultado, ele ia entrar. Então, a eleição e a escolha do Enem continua sendo uma farsa democrática. E, para fechar, desculpe tomar tanto tempo, eu fico estarrecido com as universidades fazendo questionamento com os alunos sobre volta de ensino híbrido, aula presencial, e os alunos eles estão entrando numa, eu não quero nem chamar, eu não sei se é uma crise esquizofrênica, se é a ausência da formação, porque eles estão querendo a aula presencial a todo custo. Gente, universidade pública no Brasil não tem papel higiênico, imagine biossegurança, gente. Isso reverbera um tempo, sabe, professor? Por isso sua fala é tão pertinente e muito obrigado por essa tarde. Leilson, obrigada. Como eu falei no início, o tema da educação, ele exigiria, né, a questão da alavanca da cultura, ele tem várias frentes, né? Eu, durante um certo tempo, titubeei se eu iria enfrentar essa questão dos discursos contra a universidade, mas achei que deveria ficar no lugar da minha pesquisa. Esse é o meu projeto de pesquisa, é com isso que eu trabalho, oriento, daí eu ter feito um recorte, sem dúvida nenhuma, não é o todo, é uma parte. Obrigada. Tem mais dois comentários que eu selecionei aqui. Um é do Edson. Edson, você quer falar? Eu acho que é tão bonito que você colocou no chat que eu queria ouvir a tua voz. Acho que é mais gostoso de ouvir você. Pode ser? Só que seu microfone está fechado. Abriu? Abriu. Eu prefiro deixar o que eu falei lá no meu comentário. Obrigado. Tá bem. Então, você me permite lê-lo? Claro, obrigado. Tá bom, obrigada, Edson. Maria Inês, eu vou ler, então. Eu queria ouvir a partir da voz do próprio Edson, né? Mas eu vou ler para você que ele coloca assim, o Jorge Agamben diz que o contemporâneo é aquele que abre o seu tempo, não para suas luzes, mas as trevas desse tempo. E você fez isso, Maria Inês, desnudando o discurso autoritário do MEC, revelando como farsa o caráter inclusivo de sua voz. Gostei da sua fala, abraços e parabéns. Muito obrigada, Edson, e muito obrigada pela partilha. Muito obrigada mesmo. Obrigado, igualmente. E aí, a Laís, que é uma aluna nossa aqui da Unesp de Assis, acabou de ingressar e ingressou nesse ano tão difícil, né? Ela está aqui, minha aluna de sociolinguística, e ela
coloca assim no chat: professora Maria Inês, muito pontual e atual a sua fala. Eu sou ingressa da Unesp de Assis, estou no 1º ano e posso afirmar com certeza que a pesquisa apresentada é muito necessária para nós. Posso afirmar com certeza que nunca, e eu nunca em caixa alta, encontrei um vestibulando que não se sentiu esgotado durante o processo, né? E aí isso para além da pandemia, né? É realmente muito árduo, e vindo de um colégio público já concorrido, é ainda mais difícil. É necessário que isso seja realmente discutido. As oportunidades são poucas e existem alunos que não podem sequer contar mais com os pais nesse momento delicado. O futuro só permanece sendo incerto a esses alunos. É a voz da Laís. Nossa, Laís, muito obrigada. Eu vou querer ter esse seu depoimento, porque eu acho que ele é muito significativo, não é? Às vezes, a gente vai chegando quase que no ponto máximo da noite escura, né? Agora, a gente precisa lembrar que o ponto mais escuro da noite é 1 minuto antes do amanhecer, né? Então, eu acho que a gente tem que saber que o tempo todo nós estamos dizendo, todos os dias, quando a gente escuta o governo falar, a gente tem a nítida sensação de que chegamos na noite mais escura, né? Mas eu acho que os jovens, né, vocês, professores, né, os pais, os avós, né, os tios, né, somos nós, a sociedade, que temos condições de permanecermos. Eu acho que não é nada fácil, devido, inclusive, a esse grande momento de pandemia, né, que nos faz isolados, cada qual no seu quadrado. Muito bom. Tem outros vários comentários aqui. Como eu disse, vou mandar para você no chat. Como são 4 horas, assim, 1 minuto para as 4, né? Eu vou perguntar, então, para alguém se tem ainda alguém que queira falar, expressar, né? Colocar a sua voz. Se não, por uma questão de sobrecarga com a Maria Inês, de respeito, para que ela não se esgote e nós não nos esgotemos, né? Que a gente vá com essas reflexões, fique com elas, converse, né? Fiquemos todas com esse grávidos, né? Dessas palavras, dessas reflexões, e em ato, como eu já disse antes, no comecinho, né? Que possamos todos ir amanhã com todos os nossos apetrechos, mas principalmente com a nossa consciência de classe, votar, né? Estou insistindo nisso, porque essa consciência de classe é que faz com que essa esperança ativa, né, nesse amanhecer, nessa aurora, consiga, de fato, acontecer, o acontecimento vivo que depende de nós, né? Mais alguém quer falar? Lu, só quero também dar um abraço, está aqui conosco o professor Geraldo Tadeu de Souza, né, da UFSCar, né, e que também é um grande pesquisador, né, da questão da formação de professores, de ensino, e principalmente da teoria bakhtiniana. Geraldo, também muito Luciano obrigada, Vidon, isso. Luciano. Então, temos aqui gente de várias partes do Brasil que estão aqui nessa tarde conosco. Eu quero agradecer a todos, né? A Lu vai me passar para eu poder ler. Eu estou muito curiosa, porque alguma coisa eu leio, mas eu sempre leio só a última linha. É aquela aluna que lê só a última linha. Não dá, a gente não consegue, né? Você estava apresentando, concentrada, é difícil mesmo. Muitos elogios, eu te passo direitinho, assim que o Google me mandar, eu já te envio, tá? Eu coloquei aí algumas questõezinhas mais técnicas no chat, não vou repeti-las, mas vou então convidar todos para que nós voltemos a nos encontrar na semana que vem,
eu vou fazer 2 convites. Um é, claro, aqui do Café com Tapioca mesmo. No sábado que vem, a gente tem uma mesa redonda. Vai ser a primeira vez que nós teremos 2 pessoas falando. Geralmente é uma pessoa só, né? Que é o professor Luciano Vidon, que também nos acompanha e participa dos outros cafés. E ele e o Guilherme Brambila, os 2 da Universidade Federal do Espírito Santo, que vão falar, a gente vai continuar falando sobre educação, e eles vão tratar do tema a BNCC, Historicidade e Ideologia sob a perspectiva dialógica. Então, eu convido a todos para que continuemos juntos, e então também podemos trazer outras questões, e enfim, né, continuar esse diálogo para além deste momento e deste horário. E vou me permitir convidá-los também, porque eu acho que é de interesse do público, né, para o webinário. O primeiro webinário do Prof. Letras da Unesp de Assis tem acontecido às sextas-feiras. Ontem nós tivemos a presença da professora Roxane Rojo, a conferência dela já está no GED, no site, no canal do GED, que eu coloquei aí para vocês. A gente teve a Cristina Altman, entre outros, e na semana que vem, na sexta-feira, a gente vai ter o professor Carlos Faraco, que vai falar, vai proferir uma conferência sobre Bakhtin, tem algo a dizer ao ensino de língua portuguesa? Né? Então, eu convido a todos para ouvirem o Faraco na sexta-feira no webinário, e o Luciano Vidon com o Guilherme no sábado aqui no Café com Tapioca, né? Agradeço mais uma vez a todos. Laís, muito obrigada, está aqui colocando o link para quem quiser participar. Né, a que horas é o webinário, Lu? A conferência do Faraco será das 9h30 às 11h30. Tá legal. Tá? Da manhã, na sexta-feira. Ok? Muito obrigada. Luciana. Pois não, Janaína. Eu quero mandar um triunvirato do abraço. A dona Maria Inês, dona Marília Amorim, para a dona Miriam Puzo, que eu gosto tanto dela, acho ela tão bonitinha. E dona Betty Bright, hoje eu não vi, porque ela não está podendo se mostrar na câmera. E um abraço para você, sua mestre de cerimônia multimídia, foi muito bem, mas você ganhou nota 1000 hoje, não se preocupe, você vai entrar na cartilha, tá certo? Da nota 1000. Um abraço a todos, foi muito bom esse encontro. Um abraço, dona Marina, um cheiro na senhora. Obrigada, querida, muito obrigada. Obrigada também, obrigada pelo abraço. Obrigada pelo abraço também, e eu vou tirar uma casquinha da Luciane. Luciane, mais uma vez, parabéns, você está fazendo uma coisa maravilhosa com esse café com tapioca, mas eu quero tirar uma casquinha técnica. Eu não consegui abrir o link onde tem o chat, todas as conversas e tudo, eu fiquei sem isso. Tá, eu vou então transformar em Word e te mando em Word, que aí não tem erro de se abrir. Tá bom. Obrigada, Lu. Imagina. Gente, muito obrigada mais uma vez. Então, e a gente espera todos na semana que vem. Boa votação amanhã, pós sexta-feira 13, né? E pós café com tapioca, com essas reflexões tão ricas e tão importantes. Marinês, muito obrigada. Boa tarde a todos. Muito obrigada, e muito obrigada a todos os estudantes que me ajudaram a fazer esse trabalho. Muito obrigada. Beijo e tchau. Tchau.